Olá, tudo bem? Você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Vamos juntos conferir os destaques de hoje. A mina de Serra Pelada, no Pará, fechada desde 1992, ainda alimenta os sonhos de antigos garimpeiros, que acreditam que possa existir ouro por lá. Chega a 10 milhões o número de brasileiros com problemas de audição. E em meio a essa realidade, a OMS disponibiliza aplicativo que avalia a perda auditiva na população. E ainda, projeto gastronômico capacita mulheres indígenas para preservar as tradições culturais. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Atualmente, um lago tranquilo, cercado pela natureza, cobre a mina de Serra Pelada, no Pará. Fechado desde 1992, o local ainda alimenta os sonhos de antigos garimpeiros, que acreditam que o ouro escondido naquelas terras pode mudar suas vidas para sempre. Chico Osório não esquece os áureos tempos de Serra Pelada. Aos 77 anos, com a ajuda de muletas, ele cava ao lado de vários operários em busca de ouro. A mina, fechada pelo governo desde 1992, continua alimentando os sonhos brasileiros, que veem no metal precioso a chance de mudar de vida. No tempo que eu era empregado, nunca tive condição de nada. No garimpo, eu comprei avião, comprei vários carros, comprei tudo de bom, fazenda e tudo. Então, empregado para mim já é. Se me dá um emprego de 100 mil, eu não largo isso aqui. As imagens da cratera de 180 metros de profundidade que milhares de homens cavaram na década de 1980 com o sonho de enriquecer, correram o mundo e tornaram famoso o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que morreu em maio aos 81 anos. Hoje, um lago natural tranquilo, cercado pela natureza, cobre a mina localizada no estado amazônico do Pará, no norte do país. Mesmo fechada há mais de 30 anos, a obsessão pelo metal precioso ainda assombra os garimpeiros. A história de Chico é bem conhecida na região. Ele era rico graças aos mais de 1.000 quilos de ouro que encontrou na mina, mas gastou tudo. Agora diz que recebe apenas alguns gramas por semana para cobrir as despesas, mas acredita que em breve vai repetir o feito. A atividade na região é proibida e as autoridades fazem operações frequentes contra garimpos clandestinos. Mas a convicção de que ainda há muito ouro a ser extraído é compartilhada por outros ex-garimpeiros que se estabeleceram na Serra Pelada após abandonarem suas vidas em outras regiões do país, ainda jovens, atraídos pela febre do ouro. O ouro está no chão, o negócio é a pessoa chegar, cavar um pouquinho, colocar na bateia, onde tiver água, pode bater ar. Pode bater ar e que tem ouro, fica ouro na bateia. O negócio é que interessa mais para caçar ouro. Mas ouro na Serra Pelada tem em qualquer lugar que a pessoa cavar. Apesar das péssimas condições de trabalho que Salgado retratou ao mundo em 1986, a nostalgia prevalece. Porque naquela época era o tempo das vacas gordas, todo mundo era feliz. Os que estavam pegando ouro e os que não estavam, porque estavam com o sonho de pegar também. E eu sinto até saudade dessa época, de tanta amizade que nós tivemos aqui com os companheiros. Alguns ex-garimpeiros pedem o retorno da mineração após um projeto da empresa canadense Colossus, que foi abortado em 2014 em meio a problemas legais. Aquele trabalho manual brutal jamais volta mais, até porque as leis não permitem mais. Mas a Serra Pelada, ela pode, eu ainda tenho fé que ela pode voltar a funcionar mecanizado. E isso é muito bom. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil abriga a 9ª maior reserva de ouro do mundo. Sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os esforços para reduzir o garimpo ilegal se intensificaram, especialmente em terras indígenas. Mas as novas gerações da Serra Pelada, com população atual de 6.000 pessoas, estão determinadas a virar a página. Gabriel Vieira, de 19 anos, montou uma produtora audiovisual com alguns amigos para mostrar outra face do lugar.
Apesar de que muitos garimpeiros ainda sonham com a reabertura do garimpo, a gente imagina que talvez não seja a melhor alternativa, sabe? Tem muitas coisas que os jovens eles querem fazer, sabe? Que querem fazer uma faculdade, querem estudar, que querem continuar vivendo aqui ou querem ir embora porque não querem mais essa realidade, sabe? Outra possibilidade para o local é a aposta da Sebrae no Pará, que anunciou que busca transformar em breve a Serra Pelada em um destino turístico na Amazônia, com base em suas belezas naturais. O plantio de oliveiras para a produção de azeite na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, vem dando bons frutos após 17 anos. Os produtores de municípios da região alcançaram recordes na safra passada e buscam obter protagonismo no mercado. Vamos ver. Da produção de apenas 40 litros obtidos em fevereiro de 2008, a produção alcançou 150 mil litros em 2024. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a região viu proliferar o total de produtores rurais que entraram no segmento. O azeite ainda está longe de ser a principal cultura agrícola na região, mas os bons preços obtidos no mercado impulsionam a atividade. Embalagens com 250 mililitros chegam a custar R$ 100, dependendo do fabricante e da safra. O azeite de oliva foi líder de falsificações de produtos de origem vegetal no ano passado, conforme relatório do Programa Nacional de Combate à Fraude, o PN-Fraude, do Ministério da Agricultura. Os dados mostram que 112.300 litros de azeite adulterado foram apreendidos em 2024 em ações em parceria com órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Receita Federal e a Polícia Federal. Embora registros apontem que as primeiras mudas de oliveiras chegaram à região da Mantiqueira de Minas Gerais em 1935 pelas mãos de um casal de imigrantes portugueses, foi a partir dos anos 1990 que a produção em Maria da Fé passou a ganhar ritmo e as pesquisas avançaram, conforme pesquisadores da EPAMIG, transformando o município de 14 mil habitantes no principal produtor da região. A estimativa é que a Serra da Mantiqueira reúna 200 produtores, dos quais 65% em solo mineiro são responsáveis por 90 marcas. O jumento brasileiro está ameaçado de entrar em extinção até 2030. O motivo seria o abate para o atendimento à demanda pelo colágeno, encontrado logo abaixo da pele do animal. A população de jumentos está em queda em vários países. O jumento está em risco de extinção em vários países. No Egito, ele praticamente não existe mais. Em várias outras partes da África também. Por conta desta realidade, o movimento pela conservação hoje é global. No Brasil, mais de 1 milhão de animais foram abatidos entre 1996 e 2025. O número de jumentos brasileiros caiu de 1.370.000 para pouco mais de 78 mil, uma redução de 94%, segundo as estimativas de entidades como a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Caso seja mantido o ritmo de abates, a espécie não existirá em 2030 no Brasil. Frente a essa realidade, um grupo de 12 cientistas de universidades brasileiras e internacionais declara um estado de emergência diante de iminente extinção do jumento nordestino. O grupo pede ao governo federal a suspensão imediata do abate do jumento. A declaração foi assinada durante o 3º Workshop Internacional Jumentos do Brasil, em Maceió. O documento também aponta riscos sanitários, trabalho infantil, más condições de transporte e impactos negativos à imagem do agronegócio no exterior. De 2018 a 2024, ao menos 248 mil jumentos foram abatidos na Bahia, onde ficam os únicos 3 frigoríficos autorizados a realizar esse tipo de operação. Uma delas, explicou o agrônomo e pesquisador da USP, Roberto Arruda, é adotar alternativas à produção de colágeno animal. Arruda destacou que estudos apontam caminhos como a fermentação de precisão, capaz de produzir colágeno em laboratório sem exploração animal. O investimento nessas tecnologias é estratégico do ponto de vista econômico, ambiental e sanitário. Para o pesquisador Pierre Escodro, da Universidade Federal de Alagoas, o país não pode seguir sendo o elo frágil de uma cadeia internacional que lucra com a morte desses animais. A campanha pela proibição do abate é liderada pela ONG britânica The Donkey Sanctuary, que atua no Brasil ao lado de universidades e entidades da causa animal. No Congresso, o projeto de lei que proíbe o abate já foi aprovado na CCJ e aguarda votação em plenário.
Já na Bahia, tramita o PL número 24.465 de 2022 na Comissão de Saúde, à espera de votação dos deputados estaduais. Um dos objetivos dos pesquisadores é desenvolver estratégias para reintroduzir os jumentos na sociedade. As possibilidades são várias, desde atividades de pastoreio e uso em terapias assistidas, a jumentoterapia, até a reinserção na agricultura familiar, a exemplo de iniciativas em pequenas propriedades rurais na Europa. E o Pantanal vai ficar mais protegido. O estado do Mato Grosso do Sul inaugurou uma sala com alta tecnologia para monitorar a natureza 24 horas por dia. Assim, será possível identificar casos de queimadas e também de desmatamentos. A sala de situação da Unigel, a unidade de geoprocessamento do IMASU, o Instituto de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso do Sul, foi projetada como uma ferramenta de fiscalização, gestão territorial e governança ambiental. A estrutura representa um salto tecnológico inédito para todo o país, com capacidade de detectação automatizada e desmatamentos de queimadas em tempo real em toda a extensão territorial sul-mato-grossense, que abrange 357 mil quilômetros quadrados. O local recebeu R$1,5 milhão de investimentos como uma automação que permite uma redução de 72% da carga de trabalho manual dos técnicos. Antes, os profissionais precisavam analisar individualmente as alterações na cobertura vegetal. A mais recente inovação foi a inserção de mecanismos de inteligência artificial, que possibilitam análises mais eficazes na identificação automatizada de padrões e priorização de casos críticos. Com isso, os profissionais podem complementar esse trabalho, focando em atividades estratégicas como as validações em campo, emissão de pareceres e suporte à operação de fiscalização. Novos investimentos também estão previstos, como aquisições de drones, viaturas, quadriciclos e pacotes adicionais de imagens de satélite, para ampliar a cobertura de áreas remotas e de difícil acesso. Hoje nós temos uma estrutura composta com equipamentos de última geração, computadores, com processamento i9, memória RAM de 64 GB e placa de vídeo, e que nos dá todo um aparato e legal para que nós podemos desenvolver um serviço de qualidade e eficaz. Nós identificamos os focos de calor. O foco de calor são uma imagem raster que nos traz uma resolução de 2 km por 2 km. Então, olha só, eu pego o estado de 357 mil km², reduzo ele para um raster de 2 km por 2 km e o meu script automatizado, ele pega esse raster de 2 km por 2 km e me dá o foco de calor precisamente, praticamente em 10 metros. Com isso, o script automatizado identifica, vê a alteração e me dá a cicatriz de queimada, me dando a área que queimou, o lugar que foi intersectado e me dá todo um aparato para indicar aos bombeiros, que são os verdadeiros combatentes, dessas queimadas, as ações para que eles se tomem em campo. Não quer dizer que essas ações vai abolir as ações de campo. Inclusive, as ações de campo elas são retornadas, designadas para outras ações. Quando nós falamos nessas infraestruturas, esses investimentos futuros, nós temos um positivo muito grande, porque temos drones que serão aplicados nas ações, drones com tecnologias multiespectral que nos dá toda a saúde vegetacional, e com isso nós conseguimos então extrair dessas imagens, desses ortomosaicos, a gente costuma dizer, informações que nos dá todo um aparato para alimentar as nossas scripts. E com isso, o investimento hoje atual que foi aplicado nessa infraestrutura da Unigel foi de R$1,5 milhão. Isso nos traz bastante alegria, porque o retorno também está sendo positivo. Hoje são 11 profissionais trabalhando na sala de situação. Por meio de satélites, a estrutura emite alerta.
Desde que foi implantada em 2023, já foram quase 11 mil emitidos e cada alerta desse é imediatamente cruzado com o banco de dados territoriais e jurídicos, possibilitando identificar tanto desmatamento legal quanto ilegal para adoção de medidas. Com a precisão do sistema que opera com resolução de até 1 metro, a verificação é detalhada das áreas de cobertura alterada. No caso dos desmatamentos legais, por exemplo, é possível ver se o produtor está cumprindo prazos e a abrangência do trabalho. Como a interligação com o cadastro ambiental rural, é possível ainda fazer embargos automáticos em propriedades sem licenciamento. Com essas ferramentas em atividade, o desafio é modernizar fluxos internos para agilizar a tramitação de processos administrativos e judiciais, com o objetivo de acelerar respostas, sejam de autos de infração, apuração de irregularidades ou prevenção de danos ambientais. A natureza tem uma erva rica em benefícios que muitas pessoas nem sabem. É a araruta, que pode ser plantada em terrenos secos e também pobres. Em troca, oferece alimentação rica em benefícios. E quem mora no Recôncavo Baiano está resgatando essa preciosidade. No Recôncavo Baiano, agricultores familiares estão retomando o cultivo da araruta como estratégia para enfrentar os impactos da crise climática e resgatar saberes tradicionais. A raiz cultivada historicamente por povos indígenas e quase esquecida pela comunidade local, tem ganhado nova importância por sua resistência a solos pobres e secos, além do alto valor nutricional. A retomada começou durante encontros promovidos pelo projeto Resiliências Climáticas, da ONG Gambá, que atua com ações de convivência com o semiárido. Em uma das reuniões, agricultores mais velhos se lembraram da planta, que no passado era usada na alimentação de muitas famílias, especialmente na forma de mingau. Hoje, estudos locais e relatos de moradores indicam que a fécula da araruta pode auxiliar no controle de diabetes, além de ser rica em fibras, livre de glúten e promotora de saciedade. Utilizada na produção de mingaus, bolos, pães e biscoitos, a farinha extraída da araruta tem textura fina e é semelhante ao amido de milho. Por conta da facilidade no processo, que dispensa etapas como raspar e torrar, exigidas no preparo da mandioca, o cultivo tem se mostrado uma alternativa viável, especialmente para as mulheres do campo que buscam ampliar sua autonomia produtiva. A produção ainda é modesta, mas agricultores e agricultoras já trabalham na multiplicação das mudas e na articulação para adquirir equipamentos que permitam o processamento da fécula em maior escala. Para os especialistas envolvidos, a retomada da araruta representa mais do que um resgate cultural. É uma resposta prática às mudanças climáticas e à insegurança alimentar. O mar está invadindo as areias do Rio de Janeiro. Algumas praias já ficaram menores. E segundo um estudo da Universidade Federal do Estado, se nada for feito, lugares como Ipanema e Copacabana perderão cada vez mais espaço. A cidade do Rio de Janeiro, também conhecida como Cidade Maravilhosa, muito por conta das praias mundialmente famosas que atraem milhões de turistas todos os anos, corre o sério risco de perder parte de sua faixa de areia para a invasão do mar nos próximos anos. A Praia de Copacabana, um dos principais cartões postais da cidade e uma das praias mais conhecidas do mundo, já perdeu cerca de 10% da faixa de areia nos últimos 10 anos, situação que pode piorar futuramente. Segundo as simulações feitas por pesquisadores da COP, Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até o fim do século, o mar pode avançar mais de 100 metros sobre o território carioca, o que seria o suficiente para transformar inundações sazonais em permanentes. A projeção foi feita com base em um estudo de modelagem hidrodinâmica. Os impactos do aumento no nível do mar foram avaliados da orla do Leblon até a Baía de Guanabara. De acordo com o modelo, o nível do mar pode subir 0,78 metro até 2100, com uma taxa de 7,5 milímetros por ano, um número acima da média global. A projeção leva em conta não apenas a elevação do nível médio, mas também eventos climáticos extremos que vêm se intensificando, como ressacas, que aceleram o processo de erosão e reduzem as faixas de areia. Além de Copacabana, praias como a vizinha Leme e outras como Ipanema, Leblon e Botafogo também devem ser afetadas nas próximas décadas.
E agora, pessoal, um dado preocupante: 60% dos brasileiros não praticam atividade física e o principal motivo justificado é a falta de tempo. Um estudo aponta que 60% dos adultos brasileiros não praticam atividades físicas no seu tempo livre, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que acende um alerta para os riscos do sedentarismo e os prejuízos para a saúde pública. Segundo a OMS, o ideal seria pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade intensa, associadas a sessões de musculação. No Brasil, somente 40% das pessoas com idade a partir de 18 anos seguem essas recomendações da OMS. A situação é tratada com preocupação por especialistas, pois o sedentarismo está ligado a várias doenças como hipertensão, obesidade e distúrbios neurológicos, como o declínio funcional e a depressão. A mudança de hábitos não é uma tarefa fácil, mas pode começar pela decisão individual de se exercitar e encontrar as condições que se adaptem à sua rotina. A principal alegação é a falta de tempo, mas pequenas iniciativas podem fazer a diferença, como utilizar escadas ao invés do elevador e andar o máximo possível nos deslocamentos diários. Apostar nos treinos curtos também pode ser uma opção para quem não tem tanto tempo para se dedicar às práticas. Treinos de 15 minutos de exercícios como o HIIT, que alternam períodos de exercícios em ritmo forte com um tempo de descanso, já trazem melhoras para o acondicionamento cardiovascular e parecido com o de treinos mais longos. No fim, o importante mesmo é não ficar parado. O número de denúncias por tráfico de pessoas aumentou mais de 20% aqui no Brasil nos últimos anos. Esse crescimento é motivado para fins de trabalhos análogos à escravidão. Os homens são a maioria das vítimas. Em 2024, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos registrou quase 1.000 denúncias. Esse levantamento representa 20% em relação a 2023, que teve um total de 810 inquéritos. Além disso, foram contabilizados mais de 60 denúncias anônimas sobre esse tipo de crime no Disque 100. De acordo com o documento feito pelo Ministério da Justiça, a Polícia Federal abriu mão de 140 investigações de tráfico humano, que resultaram em 75 prisões. Nos dados, a maior parte das vítimas são homens adultos, correspondendo a cerca de 85%. O levantamento destacou as regiões Sul e Sudeste como o maior envolvimento nos casos. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná lideram o ranking da Polícia Federal. O relatório também apontou que o tráfico humano no país são para fins de trabalho análogo à escravidão e à exploração sexual. No primeiro caso, o recrutamento acontece por meio de pessoas conhecidas ou de amigos, superando o tráfico feito por meio das redes sociais e de organizações criminosas. No Brasil, o tema ganhou destaque em 2004. Quando o país criou um decreto e se comprometeu a adotar medidas para prevenir o tráfico de pessoas. Em 2016, entrou em vigor a primeira lei específica sobre o tráfico de pessoas. Ela trata a prevenção e repreensão ao crime cometido de maneira nacional e internacional. O levantamento destaca a importância da denúncia, que pode ser feita pelos canais oficiais da Polícia Federal, Ministério do Trabalho, Emprego e Ministério Público do Trabalho, além do Disque 100 e o Ligue 180, número de Departamento das Mulheres. O que para muitos seria um prazer, para a população japonesa não é. Pedir demissão é uma situação que pode gerar conflito na empresa. Diante desse impasse, muitos têm terceirizado, inclusive, esse procedimento. Muito se fala das regras de etiqueta e hierarquia no Japão. O país preza pelo respeito e consideração mútuo. Mas como será na hora de pedir demissão? Pelo que parece, as pessoas têm dificuldade de encerrar os vínculos trabalhistas, tanto que nos últimos anos surgiu um serviço especializado para isso. Momuri, que significa não aguento mais em japonês, faz parte de um nicho de mercado cada vez mais popular no Japão, oferecendo demissionários por procuração, que representam funcionários que têm dificuldade em cortar laços com seus chefes. O serviço custa até 50.000 ienes, o equivalente a R$ 1.890.
A procura pelo serviço cresceu desde a pandemia, que instabilizou a rígida cultura de trabalho do Japão e desafiou a noção tradicional do salaryman, um tipo de trabalhador de escritório que entra em uma empresa após se formar na faculdade e permanece lá até a aposentadoria. Muitos avaliam que a hierarquia rígida nas corporações japonesas também torna difícil confrontar os chefes. E tem de tudo. Pessoas que se sentem intimidadas ou assediadas no trabalho, outras porque enfrentaram resistência ao pedir demissão. E ainda aquelas que querem evitar o patrão. Esse modelo de comportamento impacta com o antigo paradigma de emprego vitalício, onde o trabalhador recebia um salário baseado em tempo de serviço e longas e extenuantes jornadas, que se estendiam após o expediente, ou seja, em happy hours e jantares com os chefes. Hábito que se estabeleceu nos anos do pós-guerra e ganhou força na década de 1980, quando o Japão se tornou a segunda maior economia mundial. Nos dias atuais, a realidade do mercado de trabalho nipônica mudou. Grande parte dos trabalhadores envelheceu e os mais jovens conseguem novas colocações em outras empresas com mais facilidade. Detalhe, eles também estão menos tolerantes com a dinâmica da cultura corporativa japonesa, por exemplo, com jornadas excessivas. Assim, quando se sentem infelizes, simplesmente buscam outro emprego. É o que dizem os especialistas. Em 2024, quase 1 em cada 10 empresas japonesas recebeu demissões via serviços do tipo, de acordo com uma pesquisa da Tokyo Shoko Research. Não há uma contagem definitiva de quantas pessoas usam esses serviços, mas pesquisas e números da Momuri, a principal empresa do gênero, sugerem que dezenas de milhares de japoneses usaram o serviço nos últimos anos. A Momuri recebe cerca de 2.500 casos por mês, um aumento em relação a cerca de 200 quando o negócio começou em 2022. Cerca de 80% dos clientes têm entre 20 e 30 anos, mas há também clientes mais velhos, incluindo um que tinha 83 anos. Os 10 milhões de brasileiros com problemas de audição passaram a contar com uma ajuda importante. A Organização Mundial da Saúde disponibilizou um aplicativo que ajuda a avaliar se as pessoas estão ouvindo bem ou se devem procurar um médico o mais rápido possível. Vamos ver. Disponível desde 2019 nos 6 idiomas oficiais da OMS, o aplicativo Hear Who agora está liberado para o público brasileiro. Isso aconteceu pela colaboração da OMS com pesquisadores dos campos de Bauru da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal da Paraíba. De acordo com pesquisadores envolvidos na parceria, a ferramenta auxilia na autoavaliação da audição e pode acelerar na busca por uma ajuda especializada. O teste feito pelo aplicativo exige um telefone celular e fones de ouvido. É necessário ainda que o usuário garanta que condições externas não afetem o resultado. Por isso, é fundamental estar em um ambiente silencioso e livre de distrações durante a avaliação. Para chegar ao resultado, o Hear Who avalia a capacidade da compreensão total de metade dos 23 conjuntos numéricos comunicados no teste. Cada conjunto é composto por 3 dígitos, pronunciados com diferentes intensidades de ruído de fundo. O texto pode ser refeito a qualquer momento, o que permite o monitoramento regular da audição. Especialistas ressaltaram que a triagem não substitui uma avaliação completa feita por um profissional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de perda auditiva. Quando se considera a população mundial, esse número salta para 360 milhões, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde. O refrigerante sólido, macio como a cera, está sendo estudado no laboratório da Universidade Britânica de Cambridge. Com propriedades incomuns, ele abre caminho para uma revolução de aparelhos de ar-condicionado sem gases causadores do efeito estufa. Em um laboratório da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, estes pesquisadores tentam revolucionar os aparelhos de ar-condicionado. Acredita-se que existam atualmente cerca de 2 bilhões desses aparelhos no mundo, e o número aumenta na medida em que o planeta esquenta. Este refrigerante sólido, macio como a cera e com propriedades incomuns, promete não gerar gases de efeito estufa, mesmo com variações de temperatura acima de 50 graus sob pressão. Em uma geladeira há um gás que, quando comprimido, se transforma em líquido, liberando energia. Estamos trocando esse gás por um material sólido que desempenha a mesma função. A vantagem de ser sólido significa que não vazará para o meio ambiente, nem contribuirá para o aquecimento global. Além disso, por ser sólido, tem o potencial de ser mais eficiente em termos de energia. Estes cristais plásticos são fáceis de obter, mas a composição exata das moléculas selecionadas ainda é mantida em segredo.
Eles são compostos por moléculas capazes de girar sobre si mesmas e, quando pressionados, seu movimento é bloqueado e elas dissipam sua energia na forma de calor. Ao liberá-las, por outro lado, ocorre uma diminuição na temperatura ao redor. Isso é chamado de efeito barocalórico. Além de atuar como professor, Xavier Moya fundou em 2019 a Barocal, uma startup usada para aplicar os resultados das pesquisas. Podemos usá-los para esfriar sistemas de refrigeração ou ar-condicionado, e também podemos utilizá-lo para gerar calor, potencialmente com aquecedores. Embora o protótipo já funcione, ainda é preciso melhorar seu tamanho e o nível de ruído. Em 3 ou 4 anos, a Barocal irá lançar o seu primeiro produto comercial, unidades de refrigeração para centros comerciais, armazéns, escolas e centros de dados. A longo prazo, a ideia é entrar no mercado doméstico e o grande objetivo é que os aparelhos sejam tão silenciosos quanto os que funcionam a gás. Observamos que a demanda mundial por refrigeração irá quadruplicar nos próximos 25 anos. Se quisermos atender a esta demanda, precisamos de tecnologias muito mais sustentáveis e eficientes. Caso contrário, entraremos em um círculo vicioso, no qual quanto mais nos refrescarmos, mais aquecemos o planeta. A Barocal já arrecadou cerca de 4,5 milhões de dólares, pouco mais de 24 milhões de reais. Os principais investimentos vieram do Conselho Europeu de Inovação, um programa da União Europeia que tem participação do Reino Unido, e da Breakthrough Energy, organização fundada pelo bilionário Bill Gates. A empresa do americano considera que os pesquisadores de Cambridge são pioneiros nas pesquisas com estes materiais e garante que os aparelhos têm o potencial de reduzir as emissões em até 75% em comparação com os sistemas tradicionais. As férias para muita gente significa fazer planos para uma viagem especial em família. Mas existem lugares que podem promover momentos especiais na própria cidade onde a gente mora. Por exemplo, quem reside em São Paulo pode entrar em contato com a natureza e com os animais por meio do Parque Ecológico do Tietê. O público será guiado por monitores ambientais com direito a binóculos, lupas e lanternas de cabeça. Coates, macacos pregos, capivaras e papagaios. Pode ser raro observar esses animais ao ar livre na cidade mais populosa do Brasil. Mas, em meio às buzinas e barulhos do trânsito de São Paulo, eles habitam um parque do ladinho da rodovia Ayrton Senna, o Parque Ecológico do Tietê. Para facilitar a observação de animais como esses e conectar a população com a Mata Atlântica, o Estado de São Paulo lança nestas férias um programa de avistamento da fauna silvestre em parques estaduais. A iniciativa vai começar no Parque do Tietê na segunda quinzena de julho, mas será expandida em breve para outras unidades, incluindo os Parques da Juventude, Belém e Guarapiranga. A prática da observação oferece uma oportunidade única para os moradores urbanos se conectarem com a fauna nativa. Parques na capital paulista terão atividades para observar aves e animais silvestres. Os gastos com chocolate também aumentaram. Mesmo com os preços em alta, as compras mais que dobraram. E em alguns lugares, a iguaria que provoca muitas sensações também é motivo de muita criatividade. A chefe Janice Wong, de Singapura, tem causado frisson com uma instalação multicolorida e aromática em Istambul, na Turquia. Ela combinou design, arte e chocolate, que os visitantes podem provar acompanhado por coquetéis preparados com polpa de cacau, pimenta e outros ingredientes, no mínimo inusitados. Segundo ela, o objetivo é apresentar a potência do chocolate com estímulo a todos os sentidos, especialmente por meio da visão, do olfato e do paladar, visando o diálogo entre comida e ciência. Para compor a instalação, a chefe utilizou 800 kg de chocolates. Aos poucos, os visitantes retiram os pirulitos de chocolate e outras guloseimas que fazem parte da apetitosa instalação. E a obra vai se transformando. A experiência não para por aí. O cacau, matéria-prima do chocolate, é utilizado no preparo de pratos salgados, por exemplo, a polpa em ceviches. Dá para imaginar a alface de base com anchofas temperadas com polpa de cacau e finalizada com pistache? Diego Prado, o curador da experiência organizada pela Altin Marca, que vem se destacando como uma das maiores marcas de chocolate da Turquia, um mercado em franca ascensão, afirmou que não é fácil incluir o chocolate em um prato salgado. Na verdade, a opção é pela polpa do cacau, que tem aromas cítricos e levemente adocicados e combina com peixe cru. Ele mesmo preparou um ceviche de atum com mucilagem furikake, a mistura de peixes secos moídos, sementes de gergelim e algas, com açúcar e sal.
A utilização desses dois ingredientes tem mostrado que eles não se limitam a bombons, barrinhas, coberturas ou caldas. Mas de volta à realidade nacional, o Brasil registrou uma produção de 296.146 toneladas em 2023 e está entre os 5 primeiros produtores mundiais. Mas este ano, o índice do Intercontinental Exchange e CME Group indicaram que, apesar da paixão nacional pelo doce, que está presente em quase 93% dos lares brasileiros, o consumo de chocolate teve uma alteração significativa. Na prática, os brasileiros estão comprando menos em volume e optando por porções melhores, reflexo da alta histórica no valor do cacau, que subiu 174,7% em 2024. O consumidor brasileiro está adquirindo embalagens menores, com produtos com até 60 gramas, que tiveram um crescimento de 2% nas vendas, enquanto os tamanhos maiores recuaram 4,8%. O chocolate começa a perder espaço para outros doces populares, como leite condensado, creme de leite, bolos industrializados e leite em pó, produtos mais versáteis e mais acessíveis para o preparo de receitas. Os brasileiros estão voltando a ir ao cinema. O balanço dos 6 primeiros meses do ano foi animador para a indústria cinematográfica. Somente entre os dias 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, cinemas ao redor do país arrecadaram mais de 1,2 bilhões com bilheteria. No período foram vendidos mais de 61 milhões de ingressos, um aumento de 12% na renda e 8% em público se comparado ao mesmo período em 2024. Os dados foram divulgados pelo site Filme B. Os destaques deste primeiro semestre foram os filmes infantis Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão e um filme Minecraft foram os mais procurados pelo público. Juntos, os três acumularam um faturamento de 395 milhões de reais, levando mais de 18,7 milhões de espectadores às salas de cinema. Além dos filmes infantis, o sucesso do cinema nacional também teve influência no cenário. Apesar de terem sido lançados no ano passado, O Alto da Compadecida 2 e Ainda Estou Aqui ficaram entre os 10 filmes mais vistos no primeiro semestre de 2025. Além do aumento na renda e no público, o Brasil registrou também aumento de 2% no número de salas de cinema ao redor do país, passando de 3.410 para pouco mais de 3.480. Um projeto gastronômico capacitou mulheres indígenas em várias áreas para preservar a tradição, a cultura e receitas ancestrais indígenas. Vamos ver. Bolinho feito de mandioca ralada, envolto em folha de bananeira e cozido em água fervente. Esse é o ri-ri, prato típico da culinária indígena brasileira, principalmente da etnia terena. A gente aprende a fazer desde pequeno com os nossos avós, com a nossa mãe. A iguaria é apenas uma das inúmeras receitas ancestrais que atravessam séculos na cultura dos povos originários. E se depender dessa turma aí, a tradição não vai parar por aqui. Isso porque elas são alunas de um curso realizado em Campo Grande, composto exclusivamente por mulheres indígenas, que desenvolveram pratos a partir de ingredientes voltados às suas origens. O que mais me chamou a atenção são coisas que a gente tem no quintal da nossa casa e a gente não sabia aproveitar. Por exemplo, o umbigo da banana, né? Que a gente tira a banana e jogava fora. E agora a gente sabe como fazer. O coração da bananeira, que é bem aproveitoso para nós. A gente não sabia que a gente poderia ser uma comida comestível para nós. Então a gente aprendeu a fazer a salada dela. Fizemos vários pratos, né, com raízes, né, mandioca, inhame, usamos a banana verde integral, né, porque eles têm também no quintal, né, a banana é um produto que muitas vezes é subutilizado, né, então usamos a casca, usamos o coração da bananeira, fizemos docinho de batata doce e além desses pratos típicos, elas também tiveram aulas de técnicas de corte, né, como cortar uma carne, como fazer o filé, um medalhão, como fazer os vários tipos de cortes de legumes. A capacitação ocorre por meio do projeto Comer Bem, Viver Mais, que além da formação profissional, busca promover a inclusão social e a autonomia financeira às participantes. Dá oportunidade de empreendedorismo
transformar as vidas e principalmente ensinar as pessoas a comerem melhor, a aproveitarem melhor aquilo que elas têm disponíveis do lado delas. Quando comecei a pensar nos recortes para Mato Grosso do Sul, a gente entende que a comunidade indígena é muito vulnerável e com uma narrativa muito ruim, né? O Estado tem essa complicação. Aí eu falei, então, por que não a gente tentar esse tempo que elas passam juntas, essa novidade mesmo, eu acho que gera uma nova perspectiva, elas passam a enxergar o futuro com um pouco mais de possibilidade, né? O Fatos em Foco fica por aqui. Para rever qualquer reportagem, basta acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até mais.